Bom dia a todos. Declaro aberta a nossa sessão especial da Frente Parlamentar em Defesa do Autismo. Fizemos um convite hoje ao superintendente do IBGE, o senhor Roberto Kern Gomes, que possa nos explanar um pouco sobre o censo do autismo que foi feito no estado de Santa Catarina, tendo em vista que a gente também está fazendo uma plataforma, um estudo sobre os dados sobre o autismo no estado de Santa Catarina, que está sendo liderado pela Frente Parlamentar em Defesa do Autismo e também em parceria com alguns outros órgãos, como a CAF, Governo do Estado, a Assembleia Legislativa. Antes de passar a palavra para o senhor Roberto Kern Gomes para explanar um pouco sobre o censo, eu quero aqui primeiro registrar a presença de algumas autoridades, como os vereadores aqui de Garopaba, o amigo Aires, de Gravatal, o vereador Igor, presidente da Câmara de Sara, o Zata, prefeito de Gravatal, o amigo Clay, e tantas outras pessoas que vieram aqui assistir essa sessão. Vou passar a palavra antes para a deputada Janice, que é uma também das pessoas que lideram junto conosco essa frente parlamentar e que nos ajudaram a organizar todo esse movimento da frente parlamentar, inclusive as inúmeras sessões e seminários que nós fizemos ao longo do ano passado. Então, com a palavra, a deputada Janice. Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer novamente estar aqui. Eu atuei assessorando o deputado Pepe Colasso, tecnicamente, na frente parlamentar, quando ela foi instalada. E junto com vários órgãos que faziam parte, está aqui o nosso amigo que coordena a Educação Especial junto à Secretaria do Estado da Educação, né? Tivemos a Fundação Catarinense de Educação Especial, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Assistência Social. Me ajuda a lembrar mais quem era parceiro. A Fundação, Secretaria de Estado da Educação, Assistência Social, os conselhos, CONED, né? Então, nós não construímos a frente parlamentar sozinho e nem trabalhamos sozinho. Na nossa primeira reunião com os membros, né, que faziam parte, sentiu-se a necessidade de estar trabalhando a capacitação no estado de Santa Catarina, ser realizados seminários que discutissem o autismo, desde o diagnóstico, a intervenção precoce e o comportamento. E assim o fizemos, esses seminários que foram discutidos, né? A Federação das APAES, a Federação de Autismo, né, deputado Pecolasso, fez parte conosco também, né? O Conselho Estadual de Educação também fez parte, e junto elaboramos um seminário que percorreu o estado todo e reuniu mais ou menos umas 7.000 pessoas profissionais da área da educação, saúde e assistência social, pais e pessoas simpatizantes com a causa. Esses seminários foram realizados em Tubarão, onde demos o pontapé inicial na capacitação, Fraiburgo, Balneário Camboriú, São Miguel do Oeste, Criciúma e Joinville. Ficou faltando, na época, somente Rio do Sul, não é, deputado Pepe Colasso, em função das fortes chuvas que caíram, e o seminário foi transferido e não foi realizado em Rio do Sul. Mas nós sentimos assim que foram seminários que tinham um público muito grande e participativo, do início ao final. Abríamos as inscrições e, em seguida, lotava. E esse grupo de trabalho definiu a segunda etapa, que foi trazida ao deputado Pepe Colasso, que participava conosco, para realizarmos um censo, né, deputado, que fosse um censo real, concreto, de onde estão as pessoas com autismo no estado de Santa Catarina. Esse censo vai nos ajudar a definir políticas públicas mais claras para o nosso estado. A gente quer, assim, em cada município, saber onde estão as crianças, os adultos, os idosos que são autistas, né? Então, para isso, a gente contou com uma parceria com a CAF, né, que assinou um convênio junto com os demais parceiros que compõem o grupo de trabalho,
que é liderado pelo deputado Pepe Colasso, e está sendo construído esse censo, onde a gente vai logo ter acesso, que é a próxima etapa. Esse ano, o foco não é capacitação. Esse ano, o foco nosso é trabalhar esse censo que os órgãos do governo do Estado precisam para estar trabalhando as políticas da área da educação, saúde e assistência social. É isso, deputado. Obrigado, deputada Janice. E completando um pouquinho as suas palavras, a gente vai ter a oportunidade hoje também de ver um pouquinho do censo do IBGE, e que essa plataforma, não diria nem o censo que a gente está criando aqui na Assembleia com o Governo do Estado, a CAF, que nos oportunizou ano passado essas inúmeras seminários que a gente fez para ter esses dados, esses levantamentos. A gente já fez hoje, pela parte da manhã, uma pequena reunião virtual com a CAF, que já nos apresentou um piloto desse projeto, deputada Janice, e que a gente vai estar apresentando em breve aqui para essa comissão, e que provavelmente a gente vai voltar a fazer esses seminários e encontros, porque vai ser necessário fazer encontros em todas as regiões do estado de Santa Catarina, para que a gente possa dar orientações para os municípios, secretários de saúde, de educação, assistência social, coletar mais dados, mas, sem dúvida nenhuma, o que está sendo montado pela CAF é uma plataforma muito rica, com dados de serviços que os municípios fazem em todas as regiões do estado de Santa Catarina, orientações profissionais, desde a área da saúde, da educação, e como os serviços estão chegando lá na ponta, nas famílias dos autistas. Então, isso também vai conectar com esse censo que o IBGE traz, vai nos dar riqueza para a gente alimentar essa plataforma, que ela vai, ao longo do tempo, depois de apresentada e entrar em funcionamento, ela vai se autoalimentar. O próprio profissional da saúde, o psicólogo, o médico, na hora que ele dá o diagnóstico, ele vai conseguir colocar esses dados dentro dessa plataforma para que o prefeito, o secretário, possa ver esse crescimento, essa demanda, esse serviço, como está sendo feito na sua cidade. Então, é algo pioneiro no Brasil, e que eu tenho certeza que em breve, já vai estar servindo a todo catarinense. É importante, eu falo aqui em nome da Secretaria de Educação, acho que a assistência social está aqui participando desse momento, a Fundação não está, mas, assim, é importante... Está lá a Fundação... Desculpa, não vi. Mas, assim, é muito importante que, quando a CAF nos apresentar esse programa, que a gente possa, as secretarias também darem sugestões para que as políticas... Nós vamos retornar com aquele grupo de trabalho nosso. Isso, para... Esse vai ser o primeiro grupo que vai receber as informações, para que depois a gente possa organizar os encontros regionais. Porque, às vezes, tem dados das políticas deles. Sim. Que é lá que nós queremos contribuir. Janice, só para... Deputado, desculpa. Só para completar, ano passado, nos encontros, foram mais de 3.000 participantes, nos encontros que foram feitos ao longo do ano. Eu vou passar a palavra, então, agora para o superintendente Roberto, que possa fazer a apresentação do censo do IBGE aqui para a nossa comissão, para a nossa frente. Bem, muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos os que aqui já foram nominados. Acredito que só os que ainda não foram a senhora Rosemary Machado, com quem eu estava falando agora há pouco, que é do TCE, de Santa Catarina, o senhor Anderson Rodrigo Floriano, que é do gerente de mobilidade da Secretaria de Educação, a senhora Sabrina Mores, que é da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria da Assistência Social, e aqui a deputada Janice e o deputado Pepe Colasso. Cerca de um ano atrás, pouco menos, o deputado Pepe Colasso encaminhou ao nosso gabinete ali no IBGE uma equipe interessada em saber dados sobre o transtorno do espectro autista. Na ocasião, a gente falou que não tinha esses dados ainda, mas que seria possível, dentro de alguns meses, até demorou bastante, deputado, e eles imediatamente colocaram a LESC à disposição para que a gente pudesse fazer essa apresentação. Então, é com muita satisfação que eu estou aqui hoje, em tempo de agradecer o pessoal do IBGE está aqui também. Então, a gente começa. E eu vou pedir vênia, deputado. Eu sei que a gente está na Frente Parlamentar em Defesa do Direito das Pessoas com Autismo, mas eu tenho 20 minutos, eu vou falar 6 minutos e meio nesse período mesmo.
sobre também as pessoas com deficiência, que foi o dado que também foi divulgado pelo IBGE, e em seguida a gente passa... Foi feito junto, no mesmo questionário, e a divulgação foi feita na sexta-feira. É fresquinha esse dado aqui. Então, primeiramente, como que a gente fez? Quais eram os domínios funcionais que nós investigamos no Censo Demográfico de 2022, com a data de corte 31 de julho de 2022? Era a questão de enxergar, mesmo usando lente ou óculos, ouvir, mesmo usando aparelho auditivo, mobilidade nos membros inferiores, coordenação motora fina, que é a capacidade de abrir garrafas, pegar pequenos objetos, e as funções mentais, que é alguma limitação mental, seja na comunicação, seja para realizar, isso é importante para realizar o autocuidado, para estudar e trabalhar. Então, no quesito deficiência, esses foram os quesitos que nós identificamos. Em 4 modalidades. Se não consegue de modo algum, se tem muita dificuldade, se tem alguma dificuldade ou nenhuma dificuldade. E aí a gente já chega aos dados. Eu vou mostrar dados do Brasil, grandes regiões, mas, sobretudo, de Santa Catarina. No Brasil, são mais de 14 milhões de pessoas que apresentaram, pelo menos, alguma deficiência dentro daqueles domínios funcionais. Isso dá mais de 7,3% da população. É um volume bastante grande. No Sudeste, a região brasileira que possui o maior percentual, porque tem também o maior volume de pessoas, né? E o Centro-Oeste, o menor volume. Quando a gente coloca em percentual, o Brasil tem 7,3% de pessoas com deficientes, o maior percentual é no Nordeste e o menor percentual é no Centro-Oeste, 8,6%. A gente vai ver um pouco mais adiante que a questão da deficiência ela se concentra das pessoas mais idosas, mas o Nordeste é a região brasileira que tem o menor percentual de pessoas idosas. E, no entanto, nos chamou a atenção o fato de que ele tem o maior percentual com pessoas apresentando alguma deficiência. Então, isso é um dado que pode ser investigado. Quando a gente chega aqui na região sul, a gente coloca ali Santa Catarina como o menor percentual da região, 6% das pessoas apresentaram alguma deficiência, e nós vamos ver que, tanto no Brasil, quanto na região sul, quanto no estado de Santa Catarina, o percentual de homens com alguma deficiência é bem menor que o das mulheres. Isso vai ter uma justificativa mais adiante. O IBGE divulga, né, que a gente tem uma esperança de vida ao nascer e uma expectativa de vida de mulheres bem maior que a dos homens. E a gente vai ver que essa quantidade de deficiências ela começa a ter um crescimento exponencial a partir de 70 anos, quando a gente tem uma população feminina muito grande. E isso talvez justifique o fato de que, em todas as unidades da federação, nós tenhamos um percentual maior de mulheres com deficiência do que de homens. A gente vai ver, deputado, que isso se inverte na questão do autismo. Bom, aqui está um pouco pequeno, gente, mas aqui eu fiz um recorte de todos os estados da federação, tanto em números absolutos quanto em números percentuais. Em números absolutos, por óbvio, o estado de São Paulo, que tem mais de 44 milhões de habitantes, é o que tem também o maior volume de pessoas com alguma deficiência, mais de 2 milhões e 700 mil pessoas. Santa Catarina tem mais de quase 448 mil pessoas com alguma deficiência. O estado de Santa Catarina tem a 10ª maior população do estado, mas a 12ª maior população de pessoas com deficiência. No entanto, quando a gente pega o número percentual, nos chama bastante atenção e é um dado positivo para Santa Catarina. Apenas 6% da população catarinense possui alguma deficiência. É o antepenúltimo lugar ali. E Santa Catarina é o estado que tem a maior expectativa de vida e que, portanto, tem o maior contingente de mulheres, sobretudo na terceira idade, se eu posso ainda falar esse termo, que me parece um pouco obsoleto. E, no entanto, a gente tem um percentual bem baixo. É um número interessante. Lembrando, deputado e deputada, e senhoras e senhores aqui presentes, que esses aqui são dados crus. Para que nós tenhamos algum juízo de valor, é necessário que nós façamos cruzamento com dados das prefeituras, da rede de apoio disponível e por aí vai.
Aqui, em termos de municípios, né, também aqui os maiores municípios de Santa Catarina, Joinville, Florianópolis e Blumenau, são também aqueles, por óbvio, que possuem o maior volume absoluto de pessoas com alguma deficiência dentro daquelas 5. E que deficiências são... me perdoem. Aqui, antes, esse dado é importante. Eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras para verificarem. Aqui, a gente fez, dentro das faixas etárias, né, a gente percebe que até os 40, 50 anos, a gente tem um crescimento muito tênue de uma faixa para outra. Aquilo ali são os percentuais da população nas referidas faixas etárias que possuem alguma deficiência. Entretanto, a partir dos 70 anos, nós começamos a ter um crescimento exponencial, sendo que, acima de 100 anos, mais de 73% das pessoas, a maioria delas mulheres, possuem alguma dificuldade, seja para visão, locomoção, audição e por aí vai. Esse dado é bem interessante e depois guardem ele, porque nós vamos cruzar com o do autismo. E quais são essas dificuldades? Tanto no Brasil, que está ali em azul, quanto no estado de Santa Catarina, o maior percentual, a maior dificuldade que a gente encontra... Eu esqueci de botar o meu cronômetro aqui, não sei quanto tempo eu estou, mas vamos lá. O maior percentual que nós temos é na questão de enxergar, da visão. Aqui em Santa Catarina, 4%, perdão, no Brasil, 4% dos brasileiros têm dificuldade de enxergar e em Santa Catarina, 3%. E ali do lado direito, eu achei interessante colocar os números absolutos de Santa Catarina. Eu acho que esse dado aqui é importante para o pessoal da saúde. Mais de 223 mil pessoas em Santa Catarina têm alguma dificuldade para enxergar, mesmo usando óculos, mesmo usando lente. E o segundo, lentes. E o segundo é mobilidade com os membros inferiores, seguidos da audição, finalmente coordenação motora fina e a cognição. Então, esses são os números absolutos aqui de Santa Catarina. E, passado esse breve introito acerca das pessoas com deficiência, embora nós saibamos que o TEA também, tecnicamente, seria uma deficiência, a gente vai tratar especificamente do transtorno do espectro autista e eu vou começar com o conceito. Qual é o conceito que nós utilizamos no Censo 2022? É o conceito da OMS, para dirimir quaisquer dúvidas eventuais que pudessem surgir. O transtorno do espectro autista é caracterizado por déficits persistentes na habilidade de iniciar e manter interações sociais e comunicação social recíprocas e por uma gama de padrões de comportamento, interesses e atividades restritos ou repetitivos e inflexíveis, que são claramente atípicos ou excessivos para a idade e o contexto sociocultural. Esse conceito é muito importante, porque a partir dele é que a gente vai fazer as nossas análises. E qual foi o quesito, que era o quesito número 76? Foi aplicado no questionário da amostra, apenas para uma amostra da população, que abrangia mais ou menos 10% da população brasileira, mas que, estatisticamente, a gente pode expandir para o universo os seus resultados. A gente perguntava, neste domicílio, alguma pessoa já foi diagnosticada por um profissional médico com o transtorno do espectro autista? Percebam que a resposta era sim ou não. Percebam que é diferente da deficiência. A deficiência, deputado, a gente só perguntava se a pessoa tinha uma deficiência. Aqui ela tinha que ser diagnosticada. E isso é muito importante, porque mostra uma maior fidedignidade. Porque muitas pessoas dizem, há uma epidemia. Esse dado é esse dado é o dado concreto. E aí, o que nos chamou a atenção é que o percentual de pessoas com autismo no Brasil e nas grandes regiões é muito parecido, 1,2% da população. E quando eu coloco, deputado, dentre todos, olha aquele gráfico da direita, tirando o Acre, que está com 1,6% de sua população diagnosticada, e embaixo ali Tocantins e Bahia, que tem 1%, a maioria está muito próximo da média, né? E qual é o valor absoluto para Santa Catarina? Mais de 91 mil pessoas, lembrando que no Brasil todo, mais de 2,4 milhões de pessoas foram diagnosticadas até 31 de julho de 2022, que era a data de corte do censo, com autismo.
E aqui em Santa Catarina, mais de 91 mil pessoas. E onde que estão essas pessoas? Da mesma forma que na deficiência, a gente tem ali Joinville e Florianópolis como os volumes absolutos maiores. É claro, porque representa a população, né? Joinville com mais de 600 mil habitantes, Florianópolis com mais de 500. Chamou a atenção que Itajaí ultrapassou Blumenau e Blumenau tem maior população, né? Só que, e quando a gente coloca no gráfico da direita, é sempre importante a gente colocar dados absolutos e percentuais, né? Itajaí também chama atenção, porque tem 1,9% de sua população diagnosticada. E aqui eu peço só um minuto... Só queria te fazer uma pergunta, desculpa. Isso não pode ser também municípios que já estejam adiantados em políticas públicas de diagnóstico? O senhor tirou as palavras da minha boca, que era exatamente essa vênia que eu ia pedir. Esse perdão para interromper para falar. É importante. Eu estava falando com o cavalheiro ali da FCE, justamente isso, antes de nós iniciarmos. A gente tem que tomar muito cuidado com o dado, temos que ter parcimônia para avaliá-lo. Porque, às vezes, o fato de um município, uma região ou um estado ter um volume muito grande não quer dizer necessariamente que haja uma epidemia naquele município. Pode ser simplesmente que a gente tenha... O cavalheiro estava me dizendo que na FCE eles treinam os professores para identificar quaisquer daquelas características que a gente falou no conceito, por isso que eu falei que o conceito é tão importante. Então, os professores da rede de educação, deputado, hoje, estão muito treinados para identificar isso e orientar os pais. Por sua vez, os pais, quando vão na rede de saúde, encontram lá pessoas capacitadas para identificar. Então, o fato de um município qualquer tenha um volume absoluto maior, até um percentual, pode, como o senhor bem disse, estar relacionado às políticas públicas, já. Então, isso pode ser um dado bom, mas merece, sim, identificação e parcimônia na sua análise. E aqui, de toda sorte, eu coloquei aqui os municípios que têm o maior percentual, portanto, bem distante daquela média estadual, que é de 1,2%. Santiago do Sul, 2,9%, Timbó Grande, Santa Marta da Imperatriz, Bocaina e Forquilinhas. E, no outro extremo, Jardinópolis e São Bonifácio com 0%, Nova Erechim, Paial e União do Oeste, só para ficar naqueles que estão na franja da estatística. E esse dado chamou bem a atenção, eu estava comentando antes aqui numa entrevista que eu dei, tanto no Brasil quanto no estado de Santa Catarina, a gente tem um percentual, lembra que na deficiência a gente tinha um percentual maior eu até não mostrei, mas a gente tem um percentual maior de mulheres. Aqui é o contrário, o percentual maior de pessoas com autismo está entre os homens, e um percentual bem grande, quase 60 para 40 no Brasil, e em Santa Catarina maior ainda, 62,4 para 37,6. A gente não fez essa análise, mas é possível fazer uma inferência. A gente vai ver no gráfico a seguir que o autismo está concentrado mais nas crianças e adolescentes ali de 0 a 9, e depois até 24 anos. E, sobretudo na faixa mais tenra, de 0 a 9 anos, a gente tem uma população de meninos maior do que a população de mulheres. É diferente da outra parte, que a gente tem acima de 70 anos mais mulheres do que homens. Então, talvez isso seja uma das razões, mas merece, todavia, um estudo e um cruzamento de dados com bastante parcimônia para que a gente possa afirmar isso com toda a certeza. O que o IBGE hoje está afirmando é que há, em Santa Catarina, 62,4% de homens diagnosticados com autismo e 37,6% de mulheres diagnosticadas com autismo aqui no estado. E aqui a gente tem a distribuição, como eu estava falando, nas faixas etárias, né? Lembrando, isso aqui é dado do Brasil, lembrando que a média do Brasil é de 1,2%. Percebam ali, na faixa de 5 a 9 anos, são 2,6%, mais do que o dobro. E eu já vou pular direto aqui para Santa Catarina. Aqui, deputado, eu coloquei todas essas barrinhas, somando elas, dá 100%, que são 100% das pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista aqui em Santa Catarina. Na faixa de 5 a 9 anos, estão quase 16% desse total de 100%. E aí também, mais uma vez, a parcimônia é necessária. Por quê? Quando a gente coloca ali mais de um quarto dos autistas de Santa Catarina tem até 9 anos, são 27 ponto alguma coisa, vou mostrar depois, e se a gente expande a idade para 24 anos, são mais de 50%. Ora,
devemos aí sair desesperados? Há uma epidemia nessa faixa etária, temos que cuidar da nossa criança? Tomemos cuidado, porque o que acontece é que essa preocupação com o autismo e os centros de referência e o acesso, como o deputado estava bem falando, é algo recente. Então, hoje nós temos na população brasileira pessoas de 40, 50, 60 anos que têm alguma característica dentro do espectro, mas que ele já está convivendo com essa característica há muito tempo. Entretanto, se nós temos uma criança de 5 anos que está na escola e o professor, como o Cavaleiro bem falou, está treinado e identifica, olha, ela tem uma característica que eu conheço o conceito da OMS, me sugere que ela tem autismo. Aí o pai da criança leva, porque tem acesso, né? E aí ele é diagnosticado. Então, talvez, de novo, uma inferência, por isso nós tenhamos esse volume tão grande aqui. O próximo gráfico mostra aqui no percentual de toda a população catarinense, nas mesmas faixas, isso se repete. Então, em toda a população catarinense, 1,2% tem o diagnóstico autista. E, na faixa de 5 a 9 anos, são 3%, quase 3 vezes mais. Então, há sim, e isso pode ser, inclusive, senhoras e senhores, uma notícia boa, uma notícia que a gente está fazendo o diagnóstico precoce. Então, é por isso que eu fiz questão de vir aqui falar isso e dar essa ênfase aos números para não causar qualquer tipo de preocupação desnecessária. Mas, óbvio, precisa de cruzamentos com a área da saúde dos municípios e dos estados. Aqui eu tenho em valores absolutos, né? Em Santa Catarina, nós temos mais de 25 mil crianças, esse número é importante, né? Mais de 25 mil crianças de 0 a 9 anos diagnosticadas com o autismo. E ali todos esses dados vão ficar disponíveis e, inclusive, demais recortes que sejam de interesse de Vossas Senhorias. Aqui, são os 3 últimos slides, para ficar dentro do tempo, a gente colocou qual é a relação ou a interferência que o autismo tem na educação. Isso é muito importante para quem é da educação. Então, a gente colocou ali, do total de crianças de 6 anos ou mais, 29 mil delas têm autismo. Foram diagnosticadas com autismo, mas na faixa de 6 a 14 anos estão 20 mil dessas crianças, mostrando, de novo, um diagnóstico precoce, o que é bom, deputado. E esse dado é muito importante. Gente. Eu sei que está pequeno ali, mas eu vou fazer um esforço para tornar mais claro. À esquerda, nós temos o total da população de 6 a 14 anos. Aqui mostra, esse dado diz assim, olha, de 6 a 14 anos, ele tinha que estar no ensino fundamental. Então, da população de 6 a 14 anos, 93%, que é o verdinho ali, está na escola, no ensino fundamental. Só que, no gráfico da direita, é essa mesma população com autismo, apenas 90%. Então, tem um delay ali, tem uma diferença. Já no ensino médio, que é de 15 a 17 anos, 74% da população nessa faixa etária está cursando o ensino médio. Só que, se ela foi diagnosticada com autismo, apenas 60%. E percebam, chama a atenção dos senhores e das senhoras, o último dado, que é o seguinte, acima de 25 anos, ela não deveria mais estar no ensino básico, né? 35% da população, em geral, ainda está no ensino básico, né? E, se for autista, 51%. Ou seja, aqui é um dado evidente, não é um indício, é um dado evidente de que a pessoa diagnosticada com autismo ela ficou mais tempo na escola, seja por alguma limitação devido àquelas características, seja pela dificuldade de acesso. E a gente tem que saber qual dos dois problemas que é. E aqui, o total, aqui é o fato de ela, ali anteriormente era na idade correta, de 6 a 14 anos, perdão, de 6 a 9, ela tinha que estar em ensino fundamental 1 e 2, e aqui não, é o simples fato dela estar na escola, frequentar. O azulzinho é toda a população. Santa Catarina tem uma frequência na escola muito boa, quase 99% das crianças e adolescentes de 6 a 4 anos frequentam a escola, é um número muito bom. Só que se ela foi diagnosticada com autismo, cai um pouquinho, 95%. Ela não está tendo acesso, está tendo dificuldade. De 15 a 17, 86% da população, mas se tiver autismo, 82%. Agora, percebam que, a partir de 24 anos, há uma mudança. Olhem o último dado ali, ó. 25 anos ou mais. Só 5% da população sem diagnóstico ainda está na escola.
Só que, se tiver autismo, mais de 8%. Ou seja, o autismo, de alguma maneira, está fazendo com que esse adolescente fique mais tempo na escola. De novo, é acesso ou é dificuldade inerente ao transtorno? A gente não sabe. Por isso que é importante mais estudos. E esse é o último gráfico que eu teria aqui, que é o seguinte: dentro do total da população, o gráfico mais clarinho ali, 30% das pessoas não têm instrução aqui em Santa Catarina. 15% tem o fundamental completo ou incompleto, e o médio completo, 32%, e o nível superior, 21% dos catarinenses têm nível superior. Então, é o gráfico de cima. O de baixo mostra o seguinte: e se a pessoa tem autismo? Aí perceba, 40% dos autistas não têm instrução ou têm o fundamental incompleto. É bem maior do que a população. E vamos pular lá para outro extremo, que fica mais fácil de identificar. Apenas menos de 18% dos autistas conseguiu, com 25 anos ou mais, concluir o ensino superior. E na população é 21,4%. Então, é inequívoco afirmar que, por alguma razão, as pessoas que foram diagnosticadas estão tendo alguma dificuldade de acessar, ou de frequentar, ou de continuar, e por isso carece estados, e certamente a finalidade do censo, a finalidade dos dados é fornecer dados, um retrato do país, para que os governantes possam traçar políticas públicas adequadas a essa realidade, que, no caso do transtorno do espectro autista, é a primeira vez que o IBGE está divulgando esse dado num censo. E, com isso, acredito que, dentro do meu tempo, eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, e o nosso time do IBGE que está aí. Muito obrigado, gente. Superintendente Roberto, muito obrigado pela vinda aqui à nossa frente parlamentar, colocar dados muito ricos, a respeito do autismo. Isso é uma novidade para todos nós, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o país. A gente tem confessado por onde anda que é difícil hoje você ter uma noção, uma diretriz completa, uma noção completa das políticas públicas que têm que ser implementadas nos municípios, no Estado, para que a gente possa tocar lá na ponta, a família, o autista. E esses dados que o IBGE nos apresenta, que é pioneiro, é a primeira vez, ele nos dá uma riqueza e, a partir daí, um norteamento daquilo que a gente pode realmente tratar de forma eficaz, com leis mais completas, eficientes, para que, e também os municípios, as secretarias, possam fazer os serviços que atuem nessa causa tão importante. A plataforma que nós estamos criando aqui na Assembleia, juntamente com a CAF e outros órgãos, deputada Janice, ela vai nos orientar, através desses dados que nós vamos usar também do IBGE, com esse censo completo, ela vai nos orientar justamente isso, para que a gente possa fazer políticas públicas com eficiência e dar orientação e norteamento aos municípios para que possam fazer esses serviços de forma mais eficiente. A plataforma está ficando assim, eu tive a noção hoje de ver um pouquinho, deputada Janice, a gente vai apresentar isso para o grupo. Ela está trazendo dados muito ricos, dados interessantes, de serviços que já são apresentados por municípios aqui em Santa Catarina. Não está completo ainda, está ficando completo, acredito que em 2 meses, por aí, a gente já vai ter esse serviço, para que a gente possa ter uma apresentação disso que está sendo feito. E o que o IBGE nos apresenta vai ter essa conectividade para que a gente possa dar mais riqueza àquilo que a gente está apresentando. O que é que a gente via muito aqui, Roberto, e aqueles que estão nos acompanhando? Muita gente querendo defender essa causa, é uma causa muito nobre, muito justa, mas às vezes muito perdido. Tinha muitos parlamentares aqui que apresentavam inúmeros projetos de lei em defesa do autismo, mas às vezes projetos que não, no dia a dia, acabavam não tendo eficiência, não tendo porquê desse projeto ter sido feito. Então,
essa plataforma, essa frente parlamentar, esses dados que a gente colhe e aqui discute, justamente é feito para que a gente possa, aqui na Assembleia, deliberar apresentações de projetos que venham realmente tocar, né, no dia a dia do cidadão autista e nessas famílias, que sejam projetos inclusivos, mas que sejam projetos realmente eficientes em termos de políticas públicas do dia a dia do Estado de Santa Catarina. Então, quero te agradecer a toda a sua equipe que se dispôs a vir aqui nos apresentar essa riqueza de dados, que com certeza vai ser usada por muitos municípios, pelo Estado de Santa Catarina, vai incentivar cada vez mais, que você nos apresenta hoje um número de autismo no Estado de Santa Catarina, que a gente sabe, hoje foi falado ali em 100 mil, 90... Mais de 91 mil. 91 mil. Mas o que a gente nota é que é muito mais do que isso. Uhum. Porque ainda não existe, prefeito Clay, uma política eficiente por parte nossa, do Estado, dos municípios, de incentivar o diagnóstico. A partir do momento, deputada Janice, que o diagnóstico precoce, que a senhora fala tanto, né, for feito com mais volume, esse número de 90 mil, pelo que a gente tem visto, vai aumentar em muito. Por exemplo, o município de Imbituba, que a gente estava vendo ali, ele já está com 1,8, enquanto a média é 1,2. Ou seja, Imbituba está com 1,8, não é porque, como o senhor falou, tem uma epidemia lá. Não, sim, é porque provavelmente teve uma política pública maior de diagnóstico que apresentou um volume maior, sim, de dados que foram feitos através de diagnósticos. Então, naturalmente, a partir do momento que a gente for mais eficiente nesses diagnósticos, o número vai aumentar e vai aumentar significativamente no Brasil inteiro. Então, quero agradecer a presença de todos. Vou dar a palavra mais um pouco aqui para a Janice também, colocar alguns dados também. Pontuar aqui, né, deputado, que a gente estava conversando, só para citar todos os que são parceiros, né, que participaram dessa ideia de criar a plataforma e da capacitação: a Fundação Catarinense de Educação Especial, Federação das APAES de Santa Catarina, Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, Conselho Estadual de Educação, Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, Secretaria Estadual de Assistência Social, Mulher e Família, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONED, e a UDESC. Então, são todos os parceiros, né, deputado, porque não foi trabalhado sozinho. O deputado sempre pediu para que a gente ouvisse os parceiros e é isso que está sendo feito, né, deputado? Eu vou pedir licença, que eu tenho uma outra reunião da Comissão da Educação. Já estamos encerrando. Também vou encaminhar o encerramento. Não sei se o Roberto quer colocar mais alguma questão. 10 segundos. É só uma questão. Realmente, esses dados são com data de corte do 31 de julho de 2022. Portanto, tem, nesses 3 anos, o aumento do diagnóstico certamente foi eficiente. E eu queria colocar o IBGE aqui à disposição. A gente só apresentou alguns dados, mas a gente tem diversos cortes para diversas faixas etárias, diversos tipos de cortes diferentes, e quem tiver interesse, por favor, entre em contato conosco no IBGE. Vai ser um prazer enorme divulgar os nossos dados, porque a gente não faz pesquisa para ficar na gaveta. A pesquisa, ela funciona se ela mostrar o retrato do país para o brasileiro e para o catarinense. Muito obrigado. Por fim, só eu rapidamente gostaria de colocar alguns dados aqui que a gente vem trabalhando na frente parlamentar, algumas informações sobre a nossa frente, deputada, rapidinho, antes de encerrar, que nós estamos trabalhando nessa realização da plataforma para aperfeiçoamento de políticas públicas, como eu disse aqui agora, a identificação dos residentes em Santa Catarina com TEA, que esses dados do IBGE também nos dão uma orientação para isso, a elaboração de estudo estratégico com diagnóstico e prognóstico sobre o TEA, a proposição de um protocolo para estudo que resulte em direcionamentos para aperfeiçoamento da rede de apoio, elaboração de coletânea de livros para publicação, inclusão de legislação relevante e material educativo sobre o autismo e algumas criações de projetos de lei que são defendidas aqui para a frente parlamentar. Então, um pouquinho, né, rapidamente, antes de encerrar, do trabalho que a gente tem feito aqui na frente parlamentar, dizendo que essa apresentação dada hoje aqui já também está no nosso grupo de trabalho, não é, deputada? E, desta forma, agradeço a presença de todos, tá, aqui hoje. Agradeço, em especial, Roberto, por dispor essa informação para nós, muito importante. E declaro encerrada a nossa sessão de hoje da Frente Parlamentar.